Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Principais momentos das sessões dos dias 18 e 19 de outubro de 2017. Karina, saúde e meio ambiente, os temas de destaque esta semana no plenário. E preconceito também foi um grande destaque, inclusive um dos julgamentos que foram iniciados nessa semana, mas com promessa de retomada na semana seguinte. Na quarta-feira, os ministros, numa pauta eminentemente ambiental, acabaram decidindo pela procedência de uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava dispositivos de uma lei que possibilitava uma interpretação dúbia sobre a regularização fundiária das propriedades que estão localizadas na Amazônia Legal e que talvez, de acordo com a interpretação dada pela lei e segundo o argumento do autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, era possível entender que as terras ocupadas por aqueles integrantes quilombolas ou terras tradicionais ocupadas poderiam ser regularizadas em favor de terceiras pessoas que não integrantes dessas comunidades, mas o ministro Edson Fachin acabou dando um voto que prevaleceu durante o julgamento e que afastou qualquer tipo de interpretação que prejudicasse essas terras dos ocupantes quilombolas na Amazônia Legal, conforme a lei determinava. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre os dois dispositivos que foram decididos como constitucionais, mas se dando uma interpretação conforme uma técnica utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, que acabou culminando com a parcial procedência da ação. E na quinta-feira, o início de um julgamento envolvendo saúde pública e o financiamento para o governo, para a União, para implementar a saúde pública, foi questionada aí uma ação direta de inconstitucionalidade, mas que deve também ter o julgamento retomado na semana seguinte, em razão apenas do seu início, considerando que os advogados que fariam a sustentação oral eram de outros estados. O ministro Ricardo Lewandowski pediu que o julgamento fosse iniciado para que oportunizasse essas sustentações orais, mas logo em seguida suspenso o julgamento para retomada na semana seguinte. E um outro julgamento que foi iniciado com a promessa também de colheita dos demais votos na semana seguinte, também da relatoria do ministro Edson Fachin, uma ação direta de inconstitucionalidade questionando uma portaria da Anvisa e também uma resolução do próprio órgão que teria proibido qualquer tipo de doação de sangue feita por homens homossexuais nos últimos 12 meses da data da doação. O principal argumento aqui seria a violação da dignidade da pessoa humana e também uma forma preconceituosa de se alcançar o objetivo da doação e proteger, garantir uma segurança nesses bancos de sangue coletados pelo governo. Esses foram os temas que foram abordados, portanto, nas sessões plenárias da quarta e quinta-feira aqui no Supremo Tribunal Federal. E nós vamos vê-los todos agora em destaque no nosso programa Plenárias de hoje, com os principais momentos, primeiramente da sessão plenária da quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não pode haver regularização a terceiros de terras destinadas a quilombolas na Amazônia Legal. Os ministros analisaram a validade da lei, que trata da regularização fundiária de terras da União na Amazônia Legal. Para a Advocacia Geral da União, a lei promove a inclusão social e a justiça agrária. A Lei 11.952, de 2009, ela ingressa no ordenamento jurídico nacional com uma finalidade muito específica, a de trazer, ou ao menos de se buscar construir, um ambiente de segurança jurídica e de paz no âmbito da denominada Amazônia Legal. Os ministros entenderam que deve ser dado à lei o entendimento de que não é possível a regularização em favor de terceiros de áreas ocupadas por quilombolas e outras comunidades da Amazônia Legal. Interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, a fim de afastar-se qualquer interpretação que permita a regularização fundiária das terras ocupadas por quilombolas e outras comunidades tradicionais da Amazônia Legal em nome de terceiros ou de modo a descaracterizar o modo de apropriação da terra por esses grupos. Excluir por inconstitucional
qualquer interpretação que considere possível a regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais em favor de terceiros. Não serão passíveis de alienação e cessão de direito real de uso em favor de terceiro, no âmbito da política da realização fundiária, as ocupações que recaiam sobre áreas públicas ocupadas por quilombolas e outras comunidades da Amazônia Legal. Além disso, por maioria, ficou decidido que sempre diante de motivação fica dispensada para a regularização fundiária a vistoria de imóvel de até 4 módulos. Entendo que, após analisar a questão, concluí assistir razão à autora, à Procuradoria-Geral da República. É certo que, diante das informações prestadas pelas autoridades responsáveis, não apenas pela elaboração da própria lei, como também pela sua execução, entendo propor solução diversa daquela que trouxe o Ministério Público, que seria retirar simplesmente a norma do ordenamento jurídico. Não é a compreensão que tenho, embora entendo assistir razão no fundamento da sustentação da parte autora. Como acima já indiquei, o direito ao meio ambiente equilibrado é assegurado a todos de modo difuso pelo texto constitucional, artigo 225, caput. Assim, deve o legislador assegurar a máxima efetividade dos direitos fundamentais, restando vedado, de todo modo, proteção insuficiente à garantia desses direitos. Nesse ponto da proteção insuficiente, em discussão pioneira sobre o tema, o eminente ministro Gilmar Mendes definiu no habeas corpus 104.410, julgado em 6 de março de 2012 perante a segunda turma, definiu esses direitos fundamentais como expressão de um postulado de proteção que também se traduz como proibição de proteção insuficiente. Cito Sua Excelência. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção. Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam, então, não apenas uma proibição do excesso, como também podem ser traduzidos como proibição de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. Com efeito, assim também entendo, e a tutela desse direito compreendo fragilizada diante da simples dispensa da vistoria prévia nos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, se apenas essa medida for eleita para a verificação do cumprimento dos requisitos legais, a fim de levar-se a efeito a titulação do domínio ou a concessão do direito real de uso. Proponho que se confira interpretação conforme ao disposto no artigo 13 da Lei 11.952 de 2009, de modo a afastar quaisquer interpretações que concluam pela desnecessidade de fiscalização de imóveis rurais de até 4 módulos rurais, de até 4 módulos fiscais, devendo o ente federal utilizar-se de todos os meios referidos em suas informações para assegurar a devida proteção ambiental e a concretização dos propósitos da norma, para somente então ser possível a dispensa da vistoria prévia como condição para a inclusão da propriedade no programa de regulação fundiária de imóveis rurais de domínio público na Amazônia Legal. Esse é o segundo ponto e, em suma, senhora presidente, a conclusão que trago é precisamente nesta linha de propor, tanto na primeira circunstância quanto nessa, uma interpretação conforme e, por isso, voto pelo parcial conhecimento da apresentação direta em constitucionalidade, pelas razões que já apreciamos, e na parte conhecida pela procedência dos pedidos nos termos em que trago como proposta ao colegiado. É o voto, senhora presidente. Se admita a dispensa da vistoria prévia, impõe-se, no entanto, algum outro ato de fiscalização adequado e suficiente para se aferir se estão presentes os requisitos que legitimam a
regularização. Se o poder público entende que ele pode dispensar a vistoria, mas pode penalizar quem induz em erro, o poder público, tolle question, a proteção ela é eficiente. Mas como Vossa Excelência acrescentou a essa proteção, desde que preenchidos todos os requisitos, também eu acompanho Vossa Excelência nesse sentido, muito embora eu entenda que o dispositivo é absolutamente suficiente para evitar qualquer tipo de fraude nessa regularização fundiária. É preciso uma fundamentação para afastar a vistoria e creio também, com todo respeito pelas opiniões em contrárias, que não haverá uma burocratização, porque o processo já é burocrático. Para se proceder a uma alienação, uma concessão real de uso, ou de direito real de uso, é preciso abrir um processo com toda a justificativa, com toda a documentação pertinente, e creio que não será nada demais que a União, por seus órgãos competentes, venha aos autos e diga, olha, aquilo que foi declarado pelo interessado está em conformidade com a realidade, enfim, com os dados que a União tem. E a União tem dados hoje, inclusive, do ponto de vista tecnológico, muito sofisticados, que são as fotos que são feitas por via satélite, de maneira que não vejo nenhum aumento excepcional de serviço no que tange ao governo ao proceder a essa regularização fundiária. Por isso, senhor presidente, com base nessas brevíssimas assertivas, eu acompanho o relator na sua íntegra. Me parece que há de se afastar qualquer interpretação no sentido de que se possa dispensar de plano e permanente e automaticamente a necessidade de vistoria prévia para regularização fundiária, neste caso específico da Amazônia Legal, e aí também com as vênias do ministro Marco Aurélio e no item 4 específico, ainda que sabendo que é um ponto muito, digamos, muito peculiar, que seria a presunção de boa-fé que se há de ter, mas que de alguma forma dispensaria o que acho que o ministro Edson Fachin põe como indispensável, pelo menos para motivar e usar de todos os meios legais para se chegar, então, à dispensa em cada caso da vistoria prévia. Estou acompanhando no sentido também de julgar parcialmente procedente para dar a interpretação conforme e proclamo, portanto, resultado no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, conheceu parcialmente do pedido por prejuízo quanto aos dispositivos afirmados pelo relator e, quanto ao parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 11.592, fixou sua interpretação conforme, portanto, nessa passagem pela procedência, que era o que se pedia na petição inicial. E, quanto ao artigo 13, parcialmente procedente para dar interpretação conforme, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente o pedido, e no item 4 da parte dispositiva do voto do ministro Fachin, vencidos os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, é a proclamação do resultado. E vamos entender um pouquinho mais a respeito desta proclamação daqui a pouquinho, depois do intervalo. E você vai ver também os principais momentos da sessão plenária da quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com o Plenárias. No primeiro bloco, nós vimos que na sessão plenária da quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não pode haver regularização a terceiros de terras destinadas a quilombolas na Amazônia Legal. Agora, Karina, houve interpretação conforme, houve entendimento parcial em relação a algumas das proposições que estavam sendo apresentadas, pedidas, houve toda uma técnica relacionada ao que estava sendo pedido e à decisão final.
mas no final não houve nenhuma declaração de inconstitucionalidade. Como é essa dinâmica? O pedido, ele trazia, na verdade, era uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de interpretação conforme a Constituição. Então, pedia-se que a essa legislação que regulamenta a regularização fundiária dessas terras na Amazônia Legal fosse dada uma interpretação à luz dos princípios da Constituição que protegem essas comunidades quilombolas, lá no artigo 216 e também no 68 do ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E essa técnica de interpretação conforme, ela é aplicada e resulta numa parcial procedência da ação quando o Supremo diz que, diante de um universo de várias interpretações, ou que sejam duas interpretações acerca de um mesmo dispositivo da lei, o Supremo é instado a se manifestar para dizer qual é a melhor interpretação que deve ser dada àquele dispositivo à luz da Constituição. Daí o nome, interpretação da lei conforme a Constituição Federal. E foi isso que aconteceu em 2 dos dispositivos que acabaram sendo discutidos na quarta-feira. Os ministros, logo no início, o ministro Edson Fachin, relator dessa ação, ele ponderou que, em sede, no início do julgamento, vários dispositivos eram alegados como sendo inconstitucionais, mas que apenas 2 mereceriam o destaque ou o julgamento de mérito, porque vários deles estariam prejudicados em razão de uma legislação que teria sido promulgada logo depois, né, salvo engano, em 2017, e que teria, de uma certa forma, trazido o prejuízo da discussão daqueles outros dispositivos. Então, o julgamento girou em torno apenas da interpretação conforme do artigo 4º, parágrafo 2º dessa lei de 2009 e o artigo 13, que falava sobre a dispensa da vistoria nessas áreas para regularização fundiária. Com relação ao artigo 4º, parágrafo 2º, que dava margem, segundo alegava o autor da ação, a uma interpretação no sentido de que essas terras ocupadas por integrantes das comunidades quilombolas poderiam ser regularizadas em favor de terceiros que não integrantes dessas comunidades, o ministro Fachin acabou afastando essa interpretação para se entender que não se pode haver essa regularização. E no artigo 13, que tratava da dispensa da vistoria, o ministro Edson Fachin, e aí por votação por maioria, acabou entendendo que a dispensa ela não pode ser automática, mas também ela não é obrigatória. Se ela for dispensada, é preciso que, por ser um ato administrativo, esse ato deve estar respaldado por uma motivação, uma fundamentação. E, em havendo a vistoria, não se fala de forma contrária. Então, nesse sentido, acabou o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, portanto, sendo conhecido parcialmente, já que alguns dispositivos alegados estariam prejudicados por já terem sido alterados por uma lei mais recente, e com relação a esses 2 artigos, 4º parágrafo 2º e o artigo 13, deu-se a interpretação conforme para se dizer, de acordo com a Suprema Corte, e ainda que seja por uma maioria formada, como é que devem ser lidos esses 2 dispositivos na lei de 2009. Essa foi a conclusão do julgamento realizado na quarta-feira no plenário do Supremo. Portanto, agora nós vamos verificar quais foram os principais momentos da sessão plenária da quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de ação contra normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que proíbem homens homossexuais de doarem sangue por 12 meses a partir da última relação sexual. A ação foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro. O PSB alega que as normas questionadas do Ministério da Saúde e da Anvisa discriminam os homens homossexuais. O que se questiona aqui é a premissa de que a orientação sexual coloca em risco o sangue doado. É esse o absurdo do descrime que ora se questiona. Também é importante destacar que, além da dignidade humana e do direito fundamental à isonomia, a presente ação tem uma importância para a própria saúde pública do Brasil, na medida em que, rotineiramente, são noticiadas faltas de sangue, escassez de sangue nos bancos de sangue brasileiros. O Partido Socialista Brasileiro espera que o Supremo Tribunal Federal continue a edificar a dignidade da pessoa humana. Eu sou doadora de sangue, eu sou mulher branca, heterossexual, e toda vez que eu vou doar sangue, lá na minha cidade de Santos,
eu saio com o seguinte adesivo: você salvou 4 vidas. E como isso é importante para mim enquanto cidadã, eu me sinto parte do todo, eu me sinto parte e ajudando pessoas. Esse direito é ceifado das pessoas homossexuais e bissexuais, pelo simples fato que a Anvisa e o Ministério da Saúde partem da seguinte premissa, de que essas pessoas são promíscuas. Esse tipo de apontamento é totalmente retrógrado. A Defensoria Pública da União destaca que há uma perda de 19 milhões de litros de sangue por ano. Que se deixam de doar com base nessa restrição imposta pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, se deixa de doar anualmente aproximadamente 19 milhões de litros de sangue. E é bom que se complete esse dado. Uma única doação pode salvar até 4 vidas, diz essa reportagem. Em uma doação são coletados, em média, 450 mililitros de sangue, de modo que o desperdício anual de 19 milhões de litros corresponde a um número assombroso de vidas que poderiam ser salvas, mas que acabam desassistidas. Se houvesse que se falar em grupo de risco na atualidade, definitivamente esse grupo de risco não seria mais os homossexuais, seriam as mulheres heterossexuais, ministro Marco Aurélio, porque nós temos um problema muito grande, não é um problema brasileiro, é um problema mundial de prevenção. Não se previne de forma adequada as doenças sexualmente transmissíveis. Depois de mais de 2 horas de sustentações orais, o relator, ministro Edson Fachin, votou para que as normas sejam declaradas inconstitucionais, porque estabelecem uma discriminação injustificada. O estabelecimento de grupos e não de condutas de risco incorre, em meu ver, em discriminação, pois lança a mão de uma interpretação consequencialista desmedida, apenas em razão da orientação sexual. As normas, ora impugnadas, afrontam sobremaneira a autonomia e o reconhecimento daqueles que querem doar sangue e encontram-se, não por outra razão justificável do ponto de vista da medicina e da saúde, mas encontram-se pela razão da orientação sexual, limitados pelas previsões normativas ora impugnadas. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira. E nós vamos acompanhar na semana que vem, portanto, a continuação desse julgamento, mas já podemos verificar algumas coisas. Primeiramente, aliás, na tribuna não houve nenhuma contraposição, não houve posicionamentos contrários em relação ao que estava sendo apresentado, e o voto do ministro relator Edson Fachin foi exatamente acatando aqueles argumentos que foram apresentados da tribuna. O ministro, ele entende que há, de toda forma, uma violação do princípio da isonomia nesse tratamento diferenciado, mas não justificável, não é? Ele diz que um tratamento não igualitário e injustificado levaria, consequentemente, a uma declaração de inconstitucionalidade dessa norma federal, né? Tanto o dispositivo criado, a proibição criada pelo Ministério da Saúde, como a resolução da Anvisa. Então, nesse sentido, haveria uma violação também a um princípio fundamental da República, que é a dignidade da pessoa humana. E eu achei muito interessante, assim, o ministro Edson Fachin, por vários momentos durante o seu voto, ele coloca que não se leva em consideração as pessoas como elas são, não se considera o comportamento de risco, mas sim as pessoas dentro da sua opção sexual, e isso seria uma norma clara, ainda que não intencional, ele coloca isso no seu voto no finalzinho, ainda que não tenha sido a intenção do órgão público trazer essa margem de preconceito, acaba, de uma certa forma, discriminando sem essa característica fundamental, que é o tratamento igualitário, da justificativa. Cria-se um discrimen injustificado e que, portanto, deve ser considerado absolutamente inconstitucional. Mas, como a gente viu na reportagem da Ana Paula, esse julgamento já está prometido pela ministra Carmen Lúcia de ser retomado na próxima sessão plenária, já agendada para a próxima quarta-feira. E que nós vamos acompanhar, como já foi dito, na próxima semana, no direto do plenário, o que, aliás, já reforça
encontro marcado na próxima semana. Esse tema e também o da saúde do ministro Ricardo Lewandowski, que foi iniciado com a promessa também de retomada na quarta, se houver tempo, no direto do plenário a partir das 14 horas na quarta e na quinta-feira, encontro marcado no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.